Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 25. Jesus e a Boa Nova do Reino de Deus. Pergunta: quais foram os recursos que o Alto adotou para inspirar e fortalecer Jesus na exposição de sua mensagem messiânica de amor e redenção entre os homens? Ramatiz: apesar de sua natureza angélica e do seu otimismo espiritual, Jesus também sofria os efeitos depressivos próprios das regiões tristes e hostis do mundo físico. Malgrado se diga que o ambiente não influi nem modifica o conteúdo espiritual do ser, a emotividade e a disposição mental das almas encarnadas dependem consideravelmente das condições e das circunstâncias do meio onde elas passam a viver. O espírito angélico, depois de encarnado na Terra, fica limitado em sua natural expansividade e no júbilo espiritual que são próprios do mundo edênico, que lhe é particular. Em consequência, Jesus também necessitava de estímulos afins à sua missão e de motivos do próprio mundo onde se manifestava, a fim de delinear com mais vitalidade espiritual os contornos do mundo venturoso que prometia a todos os seus ouvintes. A narrativa bela e atraente de suas parábolas carecia dos recursos estéticos do próprio mundo onde ele se vivia, pois seria um motivo de atração, estímulo, fé e confiança para os seus ouvintes. Não se pode desejar o êxtase do santo, nem exigir do poeta a composição de sublime poema se os colocamos no ambiente repulsivo de um matadouro. Se o meio influi na educação do homem, é óbvio que também influi no seu estado de espírito e nas suas emoções. As músicas pesarosas são obras de compositores nascidos e vividos em países melancólicos, de atmosfera triste, úmida e nevoenta. No entanto, a música alegre, buliçosa e contagiante é originária dos países tropicais, onde as criaturas se fartam de luz, sol, ar e cores festivas. Eis porque os mentores do planeta Terra também resolveram situar o Mestre Jesus num cenário poético, ameno e convidativo, farto de luz, poesia e cores, para servir de sugestão encantadora à sua alma e associar-lhe as lembranças semelhantes dos planos de beleza e encanto do verdadeiro reino de Deus que lhe cumpria pregar aos homens. Pergunta: podereis explicar-nos o caso dessa influência poética do cenário terreno sobre Jesus e que devia ajudá-lo à associação de ideias otimistas em favor das pregações do reino de Deus? Ramatiz: em face dessa necessidade estética e emotiva, os mestres siderais planejaram a encarnação de Jesus na Judeia, cuja nação, naquela época, possuía a matéria-prima humana mais adequada para efetivar o esquema sacrificial que lhe fora traçado desde o berço até a cruz. Entre as regiões mais belas da Judeia, a Galileia oferecia o cenário prêmio de cores, de luz e poesia mais indicado para ser a moldura ideal ao quadro messiânico da vida de Jesus. Na própria Galileia de então, destacava-se a cidade de Nazaré, delicada joia engastada no cimo dos montes entre luzes e matizes fascinantes de suas alvoradas e poentes verdadeiramente celestiais. As suas planícies, semelhantes a tapetes de um verde veludoso, partiam dos supés das montanhas e derramavam docemente nas margens prateadas do Jordão e dos lagos tranquilos. A sua natureza poética e encantadora servia como incessante estímulo de beleza, inspiração e otimismo para o Mestre Jesus delinear suas prédicas e esboçar os quadros maravilhosos de evocação dos mundos paradisíacos. Eis porque o Mestre amado tinha verdadeira adoração por Nazaré e seu coração pulsava de júbilo quando, ao retornar de suas peregrinações, ele a descortinava semelhante a uma pomba de suave brancura, pousada num delicioso ninho de verdura cercado de flores. Havia o fascínio dos lagos, em cujo dorso ondulado pelo vento balsâmico, descido das colinas, formavam-se rendilhados de espumas branquíssimas, deslizando sobre a água de um esmeralda translúcido. Os trigais, as margaridas que atapetavam o Jordão, os narcisos dispersos pelos campos e os punhados de papoulas como um fogo vivo, curvavam-se quando a brisa cariciosa os agitava docemente. O perfume balsâmico de toda a vegetação flutuava no ar. Ele vinha nas pétalas das flores, nos confetes vivos desfolhados dos pessegueiros, das macieiras e das ameixeiras floridas.
das ameixeiras floridas que balouçavam suavemente. Ou então evolava-se dos bosques isolados nos vales, carregados do odor agreste e penetrante das parasitas e das frutas silvestres. À noite, a superfície dos lagos tranquilos refletia o manto veludoso e azul marinho da abóbada celeste pontilhada de estrelas, luzindo como lantejoulas vivas. Então Jesus entrecerrava os olhos sob a inspiração da paisagem deslumbrante e poética da Galileia. Projetava esse quadro encantador da natureza na sua mente angélica de imaginação poderosa. Assim, o seu espírito conseguia evocar alguns matizes do seu mundo celestial mediante as imagens sublimes de Nazaré, as quais eram-lhe uma suave compensação no mundo terráqueo. As montanhas da Galileia recortadas nos horizontes resplandecentes, a policromia mágica das cores vivas do pôr do sol esgarçadas nas fímbrias das nuvens, os trinados eufóricos das aves, canoras e o balido das ovelhas nas encostas das campinas, conjugado aos cantares bucólicos de seus pastores. Tudo nesse conjunto paradisíaco constituía uma espécie de sinfonia cósmica flutuando, vibrando no ar como um cântico de reverência ou gratidão, dirigida ao Criador de todas as maravilhas da natureza. A tranquilidade da cidade de Nazaré, formando um anfiteatro natural na encosta dos morros, as suas ruas estreitas de lajes e pedras lascadas, sem a tortura dos veículos modernos, as casas simples e humildes, brancas como as toalhas alvejadas a anil, embora sem os rendilhados da arte helênica e sem a suntuosidade das edificações romanas, eram simpáticas, hospedeiras e graciosas. Exalavam um ar amigo no seio dos jardins floridos e era um suave calmante para a visão fatigada. Jamais Jesus quis trocar o casario simples e acolhedor de Nazaré pela ruidosa metrópole de Jerusalém, onde os nervos se esfrangalhavam sob a ofensiva de gritos, brados, rixas, ameaças e pregões de todos os tipos e raças. Nas suas ruas, praças e terrenos baldios aglomeravam-se as multidões inquietas e turbulentas, exigindo a todo momento a intervenção das patrulhas romanas ou a dos esbirros do Sinédrio. Quando o mestre Jesus esteve em Jerusalém aos 23 anos de idade, após a morte de José, ele buscou empregar-se nas carpintarias da cidade, a fim de cooperar junto à família. Mas ao retornar a Galileia, isso foi-lhe um refrigério balsâmico para os nervos e para a alma fatigada do bulício rixento das cidades populosas. Arro, estamos on. Parece que Nazaré era um paraíso na terra. Com certeza um dos elementos que impactaram na obra do mestre foi o lugar que ele viveu, porque como Ramatiz cita, as condições do meio externo no qual o espírito está inserido vai impactar diretamente no emocional desse espírito, na saúde física, mental, emocional desse espírito que está encarnado. A gente sabe que existem frequências e frequências, ambientes e ambientes, bairros e bairros, né? A natureza é o mais puro que o ser humano pode chegar de Deus. Logo, o mestre cresceu num ambiente como era esse, paraíso natural na Terra. E a gente sabe também que crescer num ambiente em que a gente não se sente seguro, em que a nossa dignidade está sempre sendo testada, provada, em que o barulho incomoda, o cheiro do ambiente, as condições físicas desse ambiente, sabe? Podem atrapalhar e atrapalham no desenvolvimento pleno de todas as nossas capacidades psíquicas, subjetivas, mentais e espirituais. A natureza é o mais próximo que o ser humano pode chegar de Deus. Então, para o Mestre Jesus, tudo, uma experiência farta, próspera e profunda dentro da natureza, uma região ali que estava inserida perto da Índia, perto do Egito, perto da Grécia, passagem de andarilhos, peregrinos, rabis, as frutas eram fartas, peixe era farto, pão era farto, tudo muito simples, as pessoas muito boas umas com as outras, a natureza ali cobrindo tudo, clima ameno, bom ar para respirar, árvores, flores, rios, fartura de comida. E tem gente que troca tudo isso pelo barulho da selva de pedra, pelo barulho das cidades, das grandes metrópoles, porque tem shoppings, porque tem restaurantes, muita gente. A gente aprendeu a glamorizar esse tipo de coisa. As cidades grandes, onde tem tudo ali, tá sempre iluminado o tempo todo, ninguém descansa nunca. 24/7 on. E é esse o novo ritmo do ser humano, ou o ritmo que o ser humano quer alcançar, né? Só que não vai conseguir, porque somos corpos biológicos
naturais e necessariamente para funcionarmos bem, devemos estar em conexão com o ciclo natural das coisas, com a natureza. E se a gente sai longe demais dessa conexão, o corpo começa a pifar, as capacidades começam a dar burnout. E aí a vida pode se tornar muito mais desafiadora, porque a mente fica cansada e a mente fica frustrada. E aí, quando a gente menos espera, a gente entrou num ninho de rato dentro da cidade, um ninho de rato mental dentro da cidade grande, ou de qualquer cidade, né, que se propõe a ser superficial. Um dos princípios básicos para a medicina que Hipócrates, que é o pai da medicina, ele formulou, era o de acreditar no poder de cura da natureza. Então, dizia ele que o corpo ele tem a própria capacidade para se curar, entendeu? Ele já vem com toda essa inteligência regenerativa, curativa, e que o papel do médico era desvendar esse oráculo, corpo, mente, espírito, e servir da melhor forma para que aquele paciente retorne para o seu próprio equilíbrio. Então, é fato que a gente não pode se curar no local que adoece a gente o tempo inteiro. Talvez, se o ser humano quiser realmente se curar profundamente, de forma complexa, em algum momento ele opte por fazer um caminho em que a cidade deixe de ser isso que é, se reformule, passe a integrar com inteligência, com equilíbrio a natureza, e que a natureza esteja presente em abundância, em fartura, em prosperidade, porque ela é Deus e nós precisamos nos sentir bem dentro de Deus, sabe? É importante, a gente precisa se sentir bem parte do todo, parte de tudo, em paz com tudo que está fora de nós. Porque isso significa que estamos em paz dentro de nós também. No dia que todos tivermos paz, no dia que todos vivermos em paz, o nosso meio externo também terá que se adequar, readequar para sustentar essa paz, para ser de paz também. Todo ser humano tinha que ser ambientalista, todo ser humano tinha que ativamente agir em prol da conservação da natureza. Isso é um fato. Meus irmãos, eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, na Maria Câmbio Desligo.